Boa noite, pessoal. Nós vamos começar agora mais uma aula do nosso programa de residência do Hospital Metropolitano, Célio de Castro. Hoje o tema da aula é neutropenia febril, e eu vou apresentar o Paulo, horizontal, preceptor dos residentes lá da intensiva. Bom, a aula talvez seja breve. No nosso hospital a gente não tem tanto paciente com esse perfil, mas em outros serviços a gente vê isso com muita frequência e é importante, né? De qualquer forma, que os meninos saibam isso aqui bem. E eu espero trazer um pouco de informação nova aí, tá? Ou pelo menos consolidar as antigas. Bom, como não existe nenhum guideline muito bem estruturado ou atualizado, ou seja, que seja atualizado e bem estruturado, eu tive que pegar a informação de forma fragmentada, tá? O guideline do IDSA está até arquivado, já é de 2011, já tem 12 anos. O da ASCO é muito pequenininho, é muito breve, tem um monte de informação que falta. O da ESMO tem, vamos dizer assim, um mais completinho, de 2017, se não me engano, e algumas lacunas a gente utilizou up-to-date. Bom, o roteiro da aula é o seguinte: primeiro a gente vai fazer uma introdução, alguns conceitos, depois discutir um pouco de fisiopatologia, e aí eu vou trazer um conceito de estratificação de risco que normalmente ele se aplica mais ao paciente no pronto-socorro, né? Quando você está ainda decidindo onde ele vai ser tratado, mas é um conceito importante que sempre está envolvido na temática de neutropenia febril, então é importante que os meninos saibam do que se trata, tá? A antibiótico terapia empírica, vou discutir um pouquinho de busca de foco, ajuste de conduta de acordo com a evolução do paciente e as mensagens finais, tá bom? Bom, então, como introdução, eu queria trazer aqui o conceito de neutropenia febril, né? Claro, é uma neutropenia com febre, e se convencionou chamar de febre a temperatura que é igual ou acima de 38,3, mas isso dentro da literatura, principalmente norte-americana, em que é habitual se utilizar a aferição oral ou timpânica. Para a gente aqui é menos comum, né? Alternativamente, você pode ter 38 ou mais, mantendo-se por mais de 1 hora ou 2 horas, a depender da referência, tá? Então, o que a gente deve ter em mente é o seguinte: a nossa temperatura axilar, ela se encontra mais ou menos a 0,3, 0,6 grau abaixo da temperatura oral. Então, se você está lá com um paciente com 38,1 no pronto-socorro, ou já dentro do CTI, você não vai conceituar porque é 38,1, sendo que você está fazendo aferição axilar, entendeu? Então, tenham cuidado com isso aqui, tá? Bom, então, discutindo da parte da febre, a parte da neutropenia. Neutropenia, ela começa aí, vamos dizer assim, existem formas diferentes de se graduar isso: 1, 2, 3 e 4, leve, moderada, grave, severa, tem um monte de nomenclatura. Que normalmente se encontra na literatura, que é uma neutropenia mesmo, é aquela abaixo de 1.500 a 1.000, tá? Neutrófilos, e a título de neutropenia febril, o que a gente considera e começa a trigar o protocolo é abaixo de 500, ou naquele paciente que está abaixo de 1.000 e que se espera que haja uma queda adicional em 48 horas. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Bom, vocês vão ver lá na frente que a maioria dos pacientes, ou pelo menos os pacientes em que é relevante essa condição aqui, eles são os pacientes pós-QT.
E aí você tem um curso esperado da supressão medular, e a depender do dia de realização da QT, você sabe que existe uma tendência de queda ou não, tá? Ou seja, você já está com um paciente aí com 800, mas que ele fez há 8 semanas a QT. Bom, talvez ele não seja o paciente que vai evoluir em 48 horas para menos de 500, tá? Mas se é aquele paciente que no 7º dia está com 800, pode considerar esse cara um neutropênico febril, porque ele vai continuar caindo o neutrófilo e vai cruzar esse corte aqui de 500, tá bom? É importante aqui a gente conceituar. Patrício, seu áudio está aberto aqui. Sei que tem uma forma de eu silenciar, mas se você puder fazer. Pode. É dele mesmo. Patrício? Obrigado. Oi, amigo. Desculpa aí, pode continuar. Não, tranquilo, acontece. Bom, é importante conceituar que a neutropenia febril é uma emergência médica, tá, gente? Né, para quem ainda não tem isso consolidado, encare isso aqui como um infarto da hematologia, da oncohematologia, tá? Então, isso aqui aquela situação em que a gente mensura tempo porta-agulha, da mesma forma, isso é uma emergência. A gente tem, por estudos observacionais, né, claro, estimativas aí do tanto que 1 hora, às vezes meia hora de atraso na administração do antibiótico impacta na mortalidade desses pacientes. Então, seja rápido, tá? Seja rápido aqui. Bom, e aí existe essa subdivisão das síndromes, uma infecção, uma neutropenia febril, em que há uma documentação microbiológica, ou seja, você tem uma hemocultura positiva, ela é categorizada como uma infecção com documentação microbiológica. Por outro lado, você pode ter uma infecção clinicamente documentada, ou seja, você vai, faz um raio-x, uma tomografia, documenta uma pneumonia, não consegue resgatar o bicho na cultura, fica como infecção clinicamente documentada. E a febre de origem indeterminada, naqueles pacientes em que você não determinou foco, você não resgatou o micro-organismo, existe a possibilidade de não ser infeccioso, mas normalmente em boa parte das vezes e normalmente a gente trata como se fosse, tá? Então, são essas 3 possibilidades de enquadramento aqui em relação à condição de detecção de foco, determinação de foco e de microbiota. Bom, fisiopatologia. O que eu quero trazer aqui, no primeiro momento, são causas possíveis da neutropenia, tá? A gente pode ter neutropenia deflagrada por infecção viral, tudo mais, por medicamentos. E aqui em medicamentos eu deixei destacado, porque podem ser medicamentos que se propõem a fazer isso, né? Quimioterapia, mas podem ser outros medicamentos, tá? Então, relativo, assim, é possível, né? É frequente, a gente vê aí com certa frequência os anticonvulsivantes, anti-inflamatórios, né? Alguns antipsicóticos, então isso pode acontecer, tá? Mas eu vou explicar por que o tópico neutropenia febril geralmente ele envolve os pacientes que se submeteram ao uso de quimioterapia, tá? Bom, então, seguindo aqui, ele pode ser nutricional, pode ser pela própria, o surgimento ali da neoplasia hematológica, alguns distúrbios hematológicos, autoimune, anemia plástica. Então, isso são causas de neutropenia, tá? Então, o cara tem aquele corte de 1.500, 1.000, ou, no caso de neutropenia febril, abaixo de 500. Mas, qual que é a diferença dos pacientes que se submeteram a uma terapia mieloablativa, tá? E mieloablativa, o que eu estou querendo dizer é QT. Você pode ter mieloablação por outros mecanismos, mas a QT, ela não só gera um efeito imunossupressor por
redução absoluta das células, mas também do funcionamento daquelas que sobreviveram, né? Mas, principalmente, aqui que está o pulo do gato, ela gera uma lesão da mucosa do trato gastrointestinal, tá? Então, um dos focos que a gente pesquisa ali na hora que o paciente chega é mucosite, o que a gente consegue enxergar é mucosa oral ou anal, né? É relativamente comum a gente encontrar mucosite oral nesses pacientes, mas o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: mesma coisa que está acontecendo na boca está acontecendo em todo o trato gastrointestinal. Então, vocês imaginam uma ferida aberta em todo o intestino delgado, cólon. Isso é uma porta muito importante para a translocação bacteriana. E, geralmente, essa forma de infecção. Essa é a porta de entrada, normalmente, tá? Então, falei aqui. Então, basicamente, a fisiopatologia ela passa não só pela redução dos neutrófilos, mas por essa agressão e essa abertura dessa importante porta de entrada para esses patógenos. Isso explica porque, normalmente, assim, um paciente com aplasia de medula, não é tão comum você ter esse paciente diante de um quadro de neutropenia febril. Está lá, neutropênico, mas ele não está especialmente sujeito ou tão sujeito quanto esses pacientes pós-QT, tá bom? Isso é importante. Aqui eu trouxe uma ilustração do que é a mucosite, né, oral. Lembrem que isso aqui está acontecendo em todo o trato gastrointestinal. Bom, aqui, para vocês entenderem, é o seguinte: primeiro gráfico aqui, vocês começarem a se familiarizar com os tempos, tá? O nadir desses neutrófilos em relação à quimioterapia está ali entre o 7º a 14 dias, 10º a 20º dia, depende da referência, depende do quimioterápico, tá? Mas a gente considera que esse efeito é esperado, né? Claro que respeitando aí essa conformidade do gráfico, mas até 6 semanas normalmente, tá bom? Então, esse é o gráfico do lado esquerdo. Do lado direito, o que eu estou mostrando aqui é o percentual de paciente que desenvolve neutropenia febril, a depender, primeiro, no traçado branco, vocês estão vendo relacionado à gravidade da neutropenia. Um é do limite inferior do valor de referência para 1.500, depois 1.500 para 1.000, 1.000 a 500, abaixo de 500, tá? Então, óbvio, quanto mais neutropênico, mais sujeito a ter neutropenia febril. E duração, tá? Então, quanto mais tempo neutropênico, mais chance de eu desenvolver a neutropenia febril. E é claro que eu tenho a potencialização desses dois fatores. Se eu tenho um paciente muito neutropênico, abaixo de 100 em especial, por mais de 7 dias, esse cara ele está sujeito, inclusive, a outros patógenos menos comuns, menos frequentemente identificados, que devem entrar no nosso raciocínio terapêutico, tá bom? Bom, a origem da infecção, portanto, ela fica identificada, fica documentada em apenas 20 a 30% dos casos. Isso, levantamentos otimistas, tá? Tem alguns menos frequentes, algumas estatísticas menos frequentes. Estima-se, portanto, que 80% dos casos sejam provenientes de microbiota endógena, seja o trato gastrointestinal, tá bom? E aí eu coloquei aqui um gráfico em pizza, mostrando aqui, para ficar bem gravado na memória, que as bactérias são a grande parcela dos agentes etiológicos, tá? Fungo, segundo lugar, bem distante, vírus e parasitas, tá bom? Bom, em relação às bactérias, na literatura, que é sobretudo americana e europeia, o clássico de se falar é que existe um predomínio de gram-negativos,
até os anos 80, depois houve um desvio para predomínio de gram-positivo, por alguns motivos que eu vou explicar. E aí chega-se hoje a uma estimativa de 60-40 aí em favor dos gram-positivos, tá? Mas temos algumas ressalvas em relação a essa distribuição. Primeiro porque, como eu falei, a literatura é americana e europeia, principalmente alemã, em que a gente sabe que os gram-positivos eles passaram a ter um protagonismo maior nas infecções de pacientes hospitalizados, o que não é verdade aqui nos países subdesenvolvidos. Segundo, que boa parte desses levantamentos microbiológicos, eles se baseiam em culturas feitas, coletadas depois da administração do antibiótico empírico, que é, pelo menos no pacote básico, direcionado principalmente a gram-negativos, né? Ou seja, com a cobertura especialmente desenhada para gram-negativos. Então, existe a possibilidade de eu ter um efeito aí, um viés, porque eu consigo enxergar aquelas culturas que foram coletadas depois do antibiótico, de tão célere que deve ser a coisa, isso acaba acontecendo, de eu ter o viés de só estar enxergando aquele bicho que cresceu na cultura, o gram-positivo que escapa ali ao espectro desse antibiótico empírico. Se isso realmente é a verdade, provavelmente não é. A gente não tem estimativa muito confiável aqui, mas provavelmente não é. E por que houve esse deslocamento de gram-negativo para gram-positivo? Algumas coisas aí explicam. A primeira delas é a utilização de catéter, tá? Os catéteres de longa permanência, eles são um sítio aí de facilitadores da infecção de gram-positivos, né? Claro que gram-negativo pode infectar, mas os gram-positivos, eles ganham destaque nessa situação. O outro foi a utilização da própria antibiótico terapia empírica direcionada para gram-negativos. Outro, a utilização, o esquema de profilaxia nos pacientes em que se espera uma neutropenia grave prolongada, também direcionada a gram-negativos, tá? E mais um efeito que pode explicar isso que eu acabei de falar. Talvez o que a gente está enxergando é aquilo que se resgata no laboratório, nem sempre aquilo que está infectando o paciente, já que eu fiz o antibiótico antes de coletar cultura em boa parte dos casos analisados. Bom, segundo lugar, fungo. Quando eu falar de fungo, lembra de dois caras, né? Ou, pelo menos, Cândida não é um cara só, mas lembre de Cândida e Aspergillus. A Cândida, a gente sabe, né? Tem vários sítios possíveis, mas nesses pacientes aqui, o que a gente teme, assim, além dessa disseminação por trato gastrointestinal, são os catéteres, né? E o Aspergillus, que é aquele acometimento pulmonar. Estou simplificando as coisas, tá, gente? Podem gerar infecção em outros sítios e tudo mais, mas geralmente, quando você pensar em infecção de fungo, você vai pensar no primeiro momento Cândida, trato gastrointestinal, catéter, Aspergillus, pulmão e sair da face. Bom, importante lembrar também de mucormicose, que tem aquela disseminação de seios da face, órbita e infecção intracraniana, e acometimento pulmonar também. Às vezes é impossível você, por meio de imagem e tal, diferenciar um acometimento pulmonar de mucormicose da aspergilose. Outra lesão possível, também outro agente, é a fusariose, que pode começar com uma lesão de pele, geralmente é a porta de entrada da fusariose, mas pode gerar infecção pulmonar e de seios da face também, tá? E é por isso que é importante no exame desses pacientes examinar a integridade da pele, unha, as pregas interdigitais e tudo mais. Então, essa avaliação ela serve para te alertar da possibilidade de porta de entrada de fungo. E aí, nesse caso, principalmente fusariose, tá bom? Eu já vi alguns casos assim. E me recorde dois, para ser mais preciso, tá bom? E vírus, tá?
são agentes comuns em pacientes de alto risco, os pacientes de TMO em especial, tá? Quando eu falo em vírus, principalmente o herpes simples, varicela, Epstein-Barr e CMV. E agora, né, além disso, todo aquele pacote de vírus respiratórios, que agora ganhou um importante integrante, que é o COVID, tá bom? Bom, então o que é a tal da estratificação de risco? Eu falei que talvez não seja tão frequente de ser utilizada pelo intensivista, já que se chegou na nossa mão, é porque esse paciente foi considerado grave, tem um critério de gravidade, então esses passos aqui já foram dados. Mas é importante, porque não raro a gente vê isso na papeleta do paciente, se porventura vocês estiverem em outra posição aí no atendimento, talvez isso valha a pena ser acessado, tá? Então, a estratificação, ela primariamente propõe-se a definir o local de internação e a via do antibiótico, tá? Então, como é que a gente sistematiza isso? Primeiro, isso aqui é recomendação do IDSA, existe uma reprodução da ASCO em relação a isso aqui, que diverge um pouco em alguns aspectos, mas uma forma boa de sistematizar é o seguinte: antes de aplicar o score, exerça um julgamento clínico. Eu vou depois, no próximo slide, colocar uma tabela, né, do que eles consideram critérios aí clínicos que não precisariam de aplicação dos scores subsequentes, mas são coisas que eu acho que não são difíceis de entender. O paciente está com insuficiência respiratória, não vai para casa. O paciente está chocado, não vai para casa. O paciente está com insuficiência renal, disfunção orgânica, confuso, rebaixado, esse tipo de coisa. Então, assim, isso tem utilidade, isso foi colocado como primeiro passo nos guidelines aí, tá? Então, não subestimem isso. E para esses pacientes que parece claro que eles não vão para cá, um paciente chocado, por que eu vou ficar aí perdendo tempo, aplicando score? Não tem muito porquê. Bom, se nenhuma objeção aparente, aplique o MASC, tá? O MASC eu vou mostrar no outro slide, é um primeiro score que para ASCO pode ser um único, tá? Mas talvez seja prudente aplicar o CISM no segundo momento, tá? Então o MASC é o passo 2, se ele for maior do que 21, maior ou igual, aplique o CISM, seria o passo 3, tá? Se o MASC menor que 21, interna. O CISM, todos eles eu vou mostrar adiante, tá, gente? Então, o CISM, se é um CISM 0, ou seja, passou pelo meu crivo subjetivo, um MASC adequado, um CISM 0, esse paciente é um candidato a alta, tá? De 1 a 2, considerar alta sob condições favoráveis. Esse cara mora perto do hospital, tem facilidade de comunicar com o serviço ou comigo, né? Se eu sou onco-hemato dele, enfim. Não dá para o cara, eu estou na dúvida ali, um CISM 2 e tal, eu mandar ele de volta para o interior. Não. Ele tem que ter condições aí, geográficas e tal, para que eu possa dar alta, e é um paciente que eu vou ficar reacessando remotamente, tá? E se é um CISM 3 ou mais, interno. Em suma, neutropênicos febris geralmente são hospitalizados. Vocês estão vendo aqui, é dureza o cara escapar. No paciente elegível a tratamento ambulatorial, realiza-se primeiro um antibiótico venoso, mantém-se um tempo de observação de pelo menos 4 horas. Ô, Cíntia, seu microfone está aberto aí. Obrigado, Fábio. E, Cíntia. Se o paciente, geralmente é o tempo também de sair nos outros exames e tudo mais, o paciente não deteriorar, e eu cumprir todos os passos acima, eu consigo dar alta com adequação dos antibióticos, que geralmente passa por clavulin, uma quinolona, tá? Eu evitei de entrar aqui nos pormenores do paciente que não seria hospitalizado, porque afinal de contas nós estamos falando de terapia intensiva, tá? Mas essa parte aqui da estratificação eu acho importante, porque não raro a gente vê isso no prontuário dos pacientes, tá bom?
Então, essa daqui é aquele primeiro quadro do julgamento clínico, né? Então, o paciente teve pré-síncope, tem derrame pleural, está instável, está taquipneico, hipoxêmico, enfim, são coisas que, obviamente, não nos permitem tratar esse paciente fora do hospital. E aí, depois eu vou para a estratificação de risco no passo 2 com o MASC, tá? Vocês vão ver que o score máximo é 26, se você somar a coluna aqui, vai dar mais de 26, é porque os critérios o primeiro aqui de ausência de sintomas ou sintomas leves, exclui a presença de sintomas moderados e vice-versa. Então, o score máximo é 26, e se eu tiver um score igual ou superior a 21, eu posso dar o próximo passo, que seria o CISNE. Tá? E o CISNE, basicamente, é isso. É o ECOG, se eu tenho hiperglicemia induzida por estresse, DPOC, doença cardiovascular, mucosite importante, queda de monócitos. Então, eu somo isso aqui, se for 0, é aquele cara que está chegando perto de ir embora. E 1 a 2, considerar caso a caso, 3, internação. Tá bom? Então, via de regra, paciente interno. Aqui é o esquema do que eu acabei de falar. Tem muito por que parar aqui. Bom, antimicrobianos empíricos, tá bom? Vamos lá. Antes de falar especificamente deles, lembre-se, você está diante de uma emergência médica. Antibiótico com menos de 60 minutos do contato com o serviço de saúde. Tem porta-agulha aí. O pessoal do Rio Grande do Sul fez estudo observacional, né? Apesar de ser observacional, foi muito bem feitinho e tudo mais, ele é utilizado até hoje na literatura internacional para sugerir que se objetive menos de 30 minutos. E é aquele lance, né? Você tem, bom, menos de 60 minutos, mas você consegue fazer antes, menos de 30 minutos, mas você consegue fazer com 5, faça, entendeu? Não espere o resultado dos exames para início do antibiótico, um paciente possivelmente neutropênico, tá? Por exemplo, 6 semanas após QT, que é aquele tempo que eu falei que normalmente a gente considera. Tá? Então, o paciente está lá no 10º dia pós QT, com febre, chegou para mim ali, né? Coletar os exames, não vou esperar aquela confusão de pronto-socorro para reavaliar, lembrar 2 horas depois que eu tinha que olhar um hemograma, aí o cara está lá com 30 de neutrófilo. Não, coletou cultura, se enrolou para via antibiótica, aí o pessoal, não, vai ter que prescrever, tem que internar, você vai brigar com todo mundo, fazer um antibiótico, depois você resolve, tá bom? Bom, e importante também na decisão de antimicrobiano empírico é o seguinte, busque relatos de culturas prévias, claro, né? Se eu tenho um paciente que tem uma cultura prévia que me mostra um perfil de resistência, eu vou adequar isso. Exposição recente a antimicrobiano, microbiota do serviço de referência, né? É difícil quando você está no pronto-socorro, o paciente é de fora, mas normalmente esses caras vêm no pronto-socorro do próprio serviço, eles são orientados a fazer isso, tá? Então, é possível que você tenha essa informação da microbiota do serviço de saúde, do hospital de referência dele, tá? Bom, paciente padrão, tá? Paciente padrão é aquele paciente que você não achou foco, provavelmente é aquele cara da mucosite, que não tem relato de cultura prévia que me faça modificar isso aqui, esse antibiótico, que não está chocado. Para esse cara, eu vou dar cefepime, tazocin, meropenem. Algumas referências imipenem, ceftazidima menos. Guardem isso aqui, tá? Meropenem, geralmente a gente tende a guardar um segundo momento, a menos que eu tenha, obviamente, um paciente proveniente de uma microbiota que nos diga para fazer isso, ou uma exposição recente a antibiótico também que me gere dúvida, a presença de SBL, enfim. Normalmente o que se vê é cefepime-taz no primeiro momento, paciente com menores riscos para isso, e meropenem em momentos de refratariedade ou para esses casos em que eu comentei. Bom, e se eu tenho infecção de catéter venoso?
Como eu falei, os pacientes passaram a ter, principalmente depois dos anos 80, a facilidade, o conforto de fazerem os ciclos de QT em catéter de longa permanência, Portocat, Permicat. Isso é bom por um lado e ruim por outro. E o ruim é você ter sempre um possível foco ali com você. Para esses pacientes, é prudente que se acrescente aquele esquema anterior um potencializador de antibióticos para gram-positivos, tá? Geralmente a vancomicina. Bom, e aí a gente já vou antecipar aqui uma pergunta importante sobre retirar o catéter, tá? Então, depende. Se o paciente já chega chocado, tira o catéter. Se o paciente começa antibiótico, o paciente vai somando, empilhando disfunção orgânica, tira o catéter. Se eu resgato ali o Staphylo aureus, fungo, cândida normalmente, ou pseudomonas, eu tiro o catéter. Vocês entenderam, né? Então, eu tenho alguns agentes que me obrigam à evolução clínica, a progressão desse paciente, e, a depender de como ele chega, se instável, chocado, lá eu já não perco tempo, tá? Porque a terapia sistêmica e a local therapy, elas podem funcionar ou não. Assim, eu posso salvar aquele catéter ou não para alguns patógenos, que não esses 3 aqui, mas no cara que está instável, eu não tenho tempo para descobrir isso. Eu tenho que tirar, tá bom? E além desse esquema de gram-negativo e vancomicina, sempre considerar o risco para infecção por cândida, tá? Então, é sempre aquela pulga atrás da orelha. O paciente já chega chocado, talvez você já acrescente essa cobertura aqui. O catéter mais antigo, o paciente com a neutropenia mais profunda, mais prolongada, instável. Esse cara é um cara bom para ganhar uma echinocandina, tá bom? Pneumonia. Pneumonia, além daquela cobertura padrão, principalmente na literatura norte-americana, se recomenda a vancomicina, tá? Acaba que a gente faz. Cai? E, além disso, desculpa, aqui ficou aminoglicosídeo, não, é macrolídeo ou quinolona, tá? Para pegar legionela, são organismos atípicos aqui, perdão pelo erro. Sempre considerar a pneumocistose possibilidade de infecção fúngica, tá? É isso, do lado esquerdo. Que se eu consigo... e sempre considerar a infecção fúngica, tá? Então, acometimento pulmonar pode ser de etiologia fúngica nesses pacientes. De novo, especialmente naqueles pacientes que têm uma neutropenia mais prolongada, mais importante, paciente abaixo de 100 de neutrófilo, mais de 7 dias, a imagem pulmonar já muda um pouco aqui o esquema. Pacientes que têm lesões vesiculares, alguma outra suspeita de infecção viral, aquele paciente que já estava ali no esquema de acompanhamento, fazendo PCR para CMV, e naquela consideração de tratamento preemptivo e tudo mais, eu devo considerar o acréscimo de antiviral. E, num primeiro momento, se eu acho que é lesão por herpes, né, e principalmente por herpes, eu inicio o aciclovir, e o ganciclovir substitui o aciclovir se eu tenho a predomínio de suspeita por CMV, de infecção por CMV, tá? Ou a documentação dela. Se suspeita de meningite, cefepime ou meropenem mais AMP, tá? Então, esse é o paciente que, mesmo sem ter 50 anos de idade, tudo mais, ele vai ganhar ampicilina. Vou considerar a etiologia viral, tá? E se eu puder fazer de imediato a punção lombar, porque muitas vezes esse paciente está plaquetopênico também, aí eu vou precisar arrumar plaqueta para fazer a punção, para analisar e tudo mais. Então, sempre discutir a punção lombar, mas nem sempre é possível fazer de imediato, tá?
e considerar a etiologia viral aí, a depender do padrão desse líquido, tá? Infecção de partes moles, outra justificativa para eu entrar com vancomicina, tá? Então, eu entro com a vancomicina para infecção de partes moles, para pneumonia, acaba fazendo aqui também, mas é uma microbiota que não é tanto a nossa, né? Se justificaria mais em outros contextos. E o paciente com infecção de catéter e o paciente instável, tá bom? Se suspeita de infecção intraabdominal, se eu escolhi o cefepime, eu vou acrescentar o metronidazol. Se eu escolhi o tazocin ou mero, eu posso seguir em imunoterapia, considerar a infecção fúngica e a realização de uma tomografia de abdômen, tá? Se eu tenho diarreia, coletar propedêutica para clostridioides, considerar aí o acréscimo de vanco oral, já de cara, antes de chegarem os resultados, e considerar TC de abdômen, especialmente se o paciente tiver uma condição clínica ruim, tá? Em que eu possa estar diante do megacolo, uma situação mais avançada da infecção de clostridioides, tá bom? O mesmo vale para essa suspeita de infecção intraabdominal. Geralmente eu já vou fazer mesmo, né? Mas se eu tiver aqui diante, por exemplo, um antiflite, eu vou ter alteração que vai modificar mesmo a minha conduta, ou seja, me fazer partir para a cirurgia. Geralmente, quando perfura, tem alguma complicação ali, que geralmente vai ser acompanhada com deterioração clínica importante do paciente. A gente faz mesmo, se tem a suspeita, dor e tal, mas normalmente vai modificar a conduta quando é um paciente em uma situação mais grave. Para os dois casos aqui, ou infecção de clostridioides ou enterocolite do se tratar de forma clínica mesmo, tá bom? Bom, busca de foco. Um pouquinho. Seguinte, lembrar da história clínica, tá? Esse camarada aqui é aquele que merece tempo para você fazer a sua anamnese, sua entrevista, tá bom? Então, escreva lá direitinho, mesmo que você não esteja familiarizado com os quimioterápicos, tente pegar o nome para, no segundo momento, se discutir com o hemato, tentar entender o tempo e a gravidade da neutropenia, se existe um sintoma que possa me direcionar para algum foco, dor abdominal, diarreia, tosse, dispneia. Se ele fez uso de profilaxias prévias, isso muda, às vezes, os meus antimicrobianos, se ele tem comorbidades. No exame físico, é importante lembrar que os sinais inflamatórios podem ser sutis em pacientes neutropênicos, tá? Lembrar de avaliar boca, pulmão, abdômen, pele, unha, inserção de catéter, sítio de punção de medula óssea e não fazer o toque retal. É aquela mucosa que, como eu falei, está toda inflamada, em que existe esse risco aí aumentado de você gerar uma lesão e translocar a bactéria ali, se traumatizar adicionalmente, tá bom? Para o laboratório, hemocultura sempre, urocultura, cultura de escarro, fluido, para aqueles pacientes que tiverem um direcionamento para isso, considerar broncoscopia para coleta de propedêutica, tá? Então, ou seja, tem um paciente que tem uma queixa respiratória, uma imagem, eu quero aprimorar a minha investigação, e o paciente, pesando risco-benefício, né? Vamos supor que um paciente que está lá rebaixado, ou que está numa situação respiratória limítrofe, se eu faço a broncoscopia agora, às vezes eu pioro. Talvez nessa situação eu possa pedir investigação a galactomanana sérica, enfim, individualizar isso aqui. Isso não é verdade ou mentira para ninguém, tá? Então tem que ser individualizado. Painel de vírus respiratório, se diarreia, rastreio para clostridioides, acultura, criptosporídeo, microsporídeo, lembre, menos de 1%, tá? Parasitas. Líquor e a galactomanana, como eu falei, que tem uma maior especificidade, mas pode acontecer em outros fungos, além do aspergillus, e beta-deglucana, que abre um leque maior de infecções fúngicas, né?
inclusive também tem positividade para pneumocistose. Então, esse é o arsenal aqui laboratorial e de imagem. Bom, raio-x pode ser inocente mesmo no contexto de pneumonia, tá? Então, o paciente pode ser neutropênico febril, está diante de uma pneumonia, o raio-x está ótimo. Por quê? Esse paciente não tem neutrófilo, ele não gera ali a reação que nos aparece na radiografia como as alterações de transparência. Então, muitas vezes esse paciente é inocente. Para tentar melhorar um pouco a sensibilidade, o que a gente pode fazer é uma tomografia de tórax, tá? Então, o IDCA, como eu falei, que está já até arquivado, 2011, fala que não. Faça, o raio-x está bom, não precisa fazer. Os pacientes considerados de alto risco, com suspeita de foco mantido, infecção fúngica possível, eu acho que a TC de tórax é de bom tom, tá? Por quê? Assim, se eu tenho uma suspeita de foco mantido, não preciso explicar muito, né? Se eu tenho ali uma suspeita de um derrame que possa estar alterando minha capacidade de reverter essa infecção, é óbvio que eu vou documentar para poder agir. Posso fazer isso até pelo ultrassom mesmo, enfim. E para a infecção fúngica, se eu tenho essa suspeita, uma imagem característica no raio-x, como normalmente eu faço a tomografia, isso pode me encurtar tempo para começar a tratar o fungo, tá? E algumas vezes isso modifica a nossa conduta mesmo. É importante salientar que pode haver piora radiológica conforme a neutropenia se resolve. É aquilo que eu falei, se o paciente neutropênico não forma imagem, quando ele melhora, ele tem essa restituição dos seus neutrófilos, ele tende ali, mesmo diante de uma melhora em curso de resolução da infecção, apresentar para você a imagem, tá? Então, não se assustem com o paciente, os vetores todos apontando para melhoria e o raio-x piorando. Claro, você não vai ficar totalmente tranquilo, mas isso tem uma explicação que não necessariamente é escape infeccioso, enfim. Individualizar TC de seio da face, abdômen, pelve e crânio. Normalmente, quando o paciente tem queixa respiratória, eu vou fazer a tomografia de tórax, eu já faço de seios da face. Tem algum lugar que fala para fazer isso ou deixar de fazer? Não. O paciente já está lá descendo, o quadro é respiratório, eu faço. Tá? Se está certo ou não, em nenhum lugar da literatura isso vai estar descrito. Considerar eco também, se possibilidade de endocardite, bom, mas via de regra essa é a busca de foco. E aí essa busca ela pode ser intensificada de acordo com a evolução clínica do paciente, conforme eu vou discutir adicionalmente. Lembrar que não identificamos foco em cerca de 80% dos casos, mas isso não é justificativa para buscá-lo, né? Então, em algumas vezes você salva o paciente identificando foco mantido, então não se frustrem, né? Vocês, na maioria das vezes, não vão achar, mas não deixem de perseguir o foco. Bom, ajuste de conduta de acordo com a evolução clínica do doente. Então, coloquei alguns cenários aqui possíveis e eu vou comentar o que se espera que se faça, tá? Ou o que se pense em fazer. O paciente agora está febril, está estável, neutrófilo acima de 500 e agora baixo risco. Lembrem que naqueles critérios lá, tanto no passo 1 quanto no 2 e o 3, você tem fatores modificáveis muito rápidos, né? Então, esse paciente pode, numa reavaliação, agora ser considerado baixo risco, e aí esse paciente eu posso pensar em descalonar antibiótico para via oral e, em breve, talvez não em 48 horas, quando essa reavaliação foi feita, mas em breve considerar alta hospitalar. Paciente afebril, estável, neutrófilos acima de 500, mas mantendo aquela categoria de alto risco. Eu vou fazer ajuste antibiótico apenas baseado em culturas, tá? Ou se eu identifiquei um foco claro, ou seja, não, agora identifiquei que é uma pneumonia, aí eu posso acrescentar vampo, enfim. Ou se vê uma cultura que mostrou ali, aí nesses casos eu faço ajuste antibiótico, nos outros sigo com ele ali internado, recebendo antibiótico intravenoso. O paciente mantém febre, mas está estável ou em melhora. O paciente
revertendo insuficiência renal, SOFA melhorando e tal, e a febre. Todo dia febre. Conduta, normalmente. Ajuste de antibiótico apenas baseado em culturas ou identificação de foco claro. Por quê? A mediana do tempo de resolução de febre nos pacientes com neoplasia hematológica é de 5 dias, tá? Então, não se assuste se você está lá no 3º dia, o paciente, aquela bilirrubina caindo, a função renal melhorando e o cara fazendo febre. Não tive nenhum foco novo, nenhuma novidade, segue o baile, tá? A febre não nos mostra falência terapêutica ali não, tá bom? Situação 4, o paciente está com febre piorando. Aí, né, claro, eu tenho que me mexer. Eu escalono antibiótico para gram-negativo, se eu comecei com cefepime, eu passo por mero, a depender da minha microbiota, torgena, polimixina. Se eu não o fiz ainda, eu acrescento, aumento o espectro para gram-positivo, retiro o catéter, se ainda não tirei, deflagro toda aquela investigação, se não fiz ou se fiz, faço de novo, TC de tórax, CEs da face, abdômen, e considero acréscimo de cobertura para fungo. A depender do que eu vou encontrar aqui, né, e do contexto. Bom, eu vi uma lesão agora nodular na TC de tórax, cobri fungo aqui, fungo respiratório, vou entrar com a ânfora. Ah, não, o paciente ainda tinha um catéter, essa primeira cultura não deu tempo ainda, às vezes não cresce, né? O fungo não cresce. Eu acho que pode ter sido catéter. Tirei o catéter, o cara está indo mal, comecei com cobertura para Cândida. Tá? Minha TC veio lisa, não tem nada, tórax, CEs da face, eu acho que deve ser o catéter. Se não estava funcionando com aquele esquema de gram-negativo e vancomicina, pode ser um escape de gram-negativo, tem boa chance de ser fungo, né? Então, é uma possibilidade. Se febre persiste por mais de 5 dias, buscar causas não infecciosas, buscar agente etiológico viral, retirar o catéter, se ainda não foi retirado, fazer as TCs, solicitar propedêutica e iniciar a cobertura para fungo. Vocês estão vendo aqui que a literatura ela coloca ali 5 dias em que eu acredito que a febre pode ser ainda do contexto, principalmente da neoplasia hematológica. Mas passado esse período, e o paciente ainda com febre, é prudente, principalmente se ele persiste com a neutropenia, ou seja, eu estou imaginando que esse cara está mais de 7 dias neutropênico, aí é um bom momento para entrar com um tratamento para fungo. Bom? É isso, gente. Aqui eu vou finalizar com as mensagens finais. Eu queria que vocês lembrassem disso aqui. Né? Se puderem lembrar dessa primeira frase, eu já estou feliz. Neutropenia febril, uma emergência médica. Chegou um paciente lá no nosso CTI, passou na UPA, sei lá por que cargas d'água, ninguém deu um antibiótico para ele, estão investigando, estão mais preocupados com a neutropenia, enfim. Vocês já sabem o que vocês têm que fazer, tá? Se você está num pronto-socorro, né, ou se não foi feito um antibiótico lá dentro do CTI, em nenhum momento, até a cadeia que levou o paciente até você, não aguarde exames para iniciar o antibiótico, tá? Aquele paciente que é potencial para neutropenia febril. Lembrem-se das 6 semanas, antibiótico no máximo em 60 minutos, idealmente em 30. A mucosite é a principal porta de entrada. A neutropenia fármaco-induzida, né, a QT, né, porque, como eu falei, ela pode ser induzida por outros fármacos que não quimioterápicos. Portanto, é o principal contexto da neutropenia febril. Eu posso ter pouco neutrófilo, mas sem ingressão de trato gastrointestinal, eu não tenho tanta chance de desenvolver infecção. Agora, quando eu tenho as duas coisas juntas, sim. História clínica e exame físico minuciosos. Busque adequação do esquema antimicrobiano conforme a sua história clínica, conforme focos presumidos. Busque foco, em especial naqueles com evolução ruim, sabendo das probabilidades baixas, né, de achá-lo. A febre pode demorar a ceder. Acompanhe o paciente em sua totalidade.
e mantenha a equipe oncohematológica a seu lado na condição desses pacientes. Eles conhecem o nome do papagaio desse paciente. Então, eles sabem as mínimas alterações que a gente, por não conhecer o paciente tão bem, né, de forma tão prolongada, às vezes não vai ter tanta capacidade de identificar. Eles vão saber de todo o histórico de exposição, de exames, de culturas. Esse paciente é o paciente que tem que ser conduzido aí sempre em conjunto com a equipe assistencial, tá bom? É isso, espero que tenha acrescentado alguma coisa, são 8h56. Eu gostaria de abrir o espaço para algum comentário. Eu sei que tem gente aí de serviço que tem oncohematologia, que recebe esse tipo de paciente. Para os nossos residentes, dúvidas que porventura tenham, passo a palavra para vocês aí. Quem não quiser fazer pergunta direto, pode colocar no chat também, a gente responde. Eu passo para o Paulo aqui, ele responde. Paulo, só para eu entender um pouquinho, a neutropenia pode dar em qualquer contexto infeccioso, né? Não é só em paciente oncológico, não. Pode ser qualquer contexto infeccioso que ela pode acontecer, né? Sim. Você viu lá que nas causas que eu comentei, infecção viral, ou mesmo isso, paciente que está séptico, tem uma supressão já medular pela sepse, ele pode se apresentar neutropênico, né? Pancitopênico, enfim. Pode sim, infecção pode ser uma causa sozinha disso. Beleza, obrigada. Nada. Chefe, tá me ouvindo? Tô. Fiquei com dúvida naquelas situações que você estava colocando na primeira situação, em que o paciente tem mais de 500 neutrófilos, que ele está evoluindo bem, e aí você avalia de escalonar a terapia para via oral, e avaliar alta precoce, né? Ou alta, sei lá. Aí a gente está falando de um paciente que está indo do CTI, que ele idealmente estaria no CTI, né? Você é intensivista, você sempre está pensando no paciente dentro do CTI, mas ali, aquele alto risco ali, aquele fluxograma, ele, num primeiro momento, distingue quem interna e quem vai para casa. Esse paciente pode estar internado na enfermaria, entendeu? É claro que o paciente, além daquilo, teve alguma disfunção orgânica que o fez ir para o CTI, a recuperação provavelmente vai ser um pouco mais demorada. Vamos supor que esse paciente ele só ganhou pontuação porque ele estava desidratado. Aí ele perdeu ali o MASC e acabou sendo classificado como alto risco. Hidratou, o paciente recuperou medula, está com 2.000 de neutrófilo, você hidratou, o cara está bem, não sei o quê. Esse cara começa a descolonar. Começa a descolonar o antibiótico e começa a enxergar a alta dele. Entendeu? Se o paciente está no CTI, provavelmente aconteceu diferente. Ele não passou raspando ali. Ele provavelmente não vai recuperar tão rápido. Tá bom? Entendi. Obrigado. Nada. Ô Paulo, deixa eu só reforçar, principalmente para os meninos da residência. Você já frisou várias vezes a importância de encará-lo como uma emergência médica, né? E é uma situação de realmente de acionamento. Assim como a gente aciona o protocolo de sepse, a gente aciona o mesmo protocolo de sepse, só que é dirigido para o neutropênico febril. Mas eu queria reforçar para os meninos é o seguinte, é que muitas vezes esses pacientes são tão suprimidos do ponto de vista resposta imunológica que também fazem pouca resposta inflamatória. Então, isso aí pode dar uma falsa impressão ou pode fazer com que a gente subestime a gravidade desse perfil de paciente. Então, o remite, assim como a CIS, os sinais claros de CIS e remite, nem sempre são tão evidentes, tão exacerbados neste perfil de paciente.
Então, isso pode trazer uma falsa impressão de não gravidade ou de menor gravidade. Então, ou seja, é importante pensar nisso. Outra coisa que queria só reforçar é a importância da dieta precoce, né? Porque se a gente pensa que a principal causa aí é a translocação bacteriana, assim como na sepse, sempre que puder, não atrase o início da dieta enteral para o paciente, assim como a gente pensa na sepse, no neutropênico febril também. E outra coisa, para terminar, é o uso de, quando for fazer a opção de antibióticos ou de antifúngicos, a gente sempre lançar a mão de bactericidas e fungicidas, né? E evitar aí o uso de bacteriostáticos e fungistáticos. Eu digo isso porque alguns serviços usam muito linezolida para tratar a pneumonia, e isso, neste caso, não é uma alternativa viável, uma vez que ela é um bacteriostático. Então, no caso, é a vanco mesmo. Ok? Perfeito, Fábio. Inclusive, em relação a isso, às vezes, uma pegadinha aí possível é o paciente que se apresenta ali neutropênico, infectado, e que não fez febre, né? Às vezes ele usa corticóide, às vezes a imunossupressão mesmo não permite que ele faça febre. Então, se o paciente está lá neutropênico, tá mal, você está enxergando ali um paciente infectado, você pode extrapolar isso também. Se o paciente usa corticoide dose alta, enfim. Então, existe essa cilada também possível. E não espere, como o Fábio falou, nem demonstrações inflamatórias ali, às vezes cutânea e tal, às vezes é a coisa mais sutil, e nem, como eu falei, radiológicos, né? Às vezes o cara está com pneumonia, você faz raio, não tem nada. Ele não consegue fazer, ele não consegue te mostrar que é pneumonia, né? Do ponto de vista radiológico também. Tá bom, gente? É isso. Se porventura surgirem algumas outras dúvidas, vocês podem me procurar. Eu vou subir as referências desse estudo que eu fiz na nossa pasta e compartilhar com vocês. Tá bom? Boa noite, bom feriado para vocês. Obrigado aí pela audiência. Até a próxima. Tchau, gente. Até mais.